Por que que eu acho essencial que você leia a poesia, mesmo que você não vá escrever como um poeta? Isso é, se você busca ser um criador de contos, de crônicas, de qualquer tipo de narrativa de gênero mais assim prosaico, né, mais relacionado com a prosa, ainda assim eu acho essencial que você leia poesia, porque a poesia tem um aspecto fundamental acerca da questão do ritmo, certo? E o ritmo eu vou falar, logo mais vou desenvolver com vocês aqui o que seria o ritmo e qual é a grande importância dele na poesia. Esse assunto está dentro dos aspectos técnicos da poesia, né, e da arte como um todo, e está relacionado com aquilo que é necessário para fazermos, para desenvolvermos a nossa capacidade de fazer criações, né, de criar elementos artísticos. A técnica ela realiza um processo fundamental que é o de conectar o nosso mundo interior com o mundo externo, porque a técnica possui a capacidade de transformar os elementos que nós sentimos, aquilo que se passa de maneira abstrata em nossa psique, né, em nossa mente, em elementos que vão através dos nossos sentidos, impactar aquele que nos escuta. E é justamente por isso que a arte é algo, se caracteriza por ser arte, né? Por ter essa capacidade de impactar aquele que escuta, não somente a sua mente, através do seu intelecto, mas também sensivelmente. Então, quando se tem uma apresentação, um concerto, uma poesia, quando ela é apresentada, quando existe esse momento de se fazer uma apresentação artística qualquer, a poesia deve, né, qualquer tipo de arte na verdade, ela deve realizar um processo naquele que a escuta, naquele que recebe ela. Então, é, a sua a sua mente deve ficar concentrada naquilo, as suas emoções devem ser impactadas, transformadas por aquilo de alguma maneira, ainda que seja apenas no momento dessa apresentação, e também a sua os seus elementos biológicos devem sofrer uma certa alteração, né, que está relacionado com essa mudança corporal, com essa relação que se tem da mente, das emoções com o corpo. Caso você tenha interesse em desenvolver a poesia de uma forma é, mais técnica e que busque esses elementos relacionados ao ritmo, né? Eu recomendo esse livro aqui, A Arte do Poeta, de Murilo Araújo, onde ele vai falar justamente sobre essa técnica da metrificação e vai ensinar, vai passar para vocês como transformar, criar versos, né? Versos que tenham essa capacidade de trazer aquele impacto do qual eu falei. Então, voltando à ideia do ritmo relacionado com a técnica, eu então disse que a técnica faz a conexão do nosso mundo interior com o mundo exterior, ou seja, permite que aquele que está nos ouvindo se comunique, se dialogue com aquilo que nós estamos trazendo, com aquilo que nós estamos transmitindo, certo? E isso vai fazer com que o ritmo possa se expressar, melhor dizendo, o ritmo é justamente a transmissão disso. Como assim? Toda poesia, ela traz em si algo de único. E esse algo de único que ela possui, como se fosse a sua impressão digital, e a expressão mais assim autêntica ou única dessa poesia é esse ritmo justamente. Assim, então, assim como o ritmo na poesia é algo único para ela, assim também na música a melodia é algo que é única àquela música. Então, toda música possui uma melodia que é única, que é própria àquela música. Você pode ter músicas que possuem ritmos semelhantes, né? Assim, é difícil dizer mesmo ritmo, né? Porque
é uma questão um pouco complexa de definir agora, mas é possível que se tenha o mesmo ritmo, mas não é possível que se tenha a mesma melodia, porque senão seria a mesma música. Então, a harmonia, melodia e ritmo, de todos esses elementos, a única coisa que é necessário imprescindivelmente que seja diferente em cada música é justamente a melodia. Da mesma maneira, o ritmo funciona para a poesia. E por que funciona assim, dessa forma? Porque na poesia nós tratamos cada palavra como um objeto, né, como algo concreto, né, como algo isso não tem nada a ver com poesia concreta, tá? Mas a poesia que trata as palavras como um objeto concreto quer dizer que eu preciso, né, ter um aspecto um pouco tátil das palavras. Eu preciso sentir as palavras, eu preciso percebê-las como elementos, como objetos, como recursos que eu posso utilizar e ferramentas que eu posso transformar e manipular para que eu atinja o objetivo do texto que eu quero realizar, né? Então, eu posso, ainda munido das mesmas palavras ou munido das mesmas ideias, gerar elementos rítmicos diferentes apenas trocando a ordem das palavras, trabalhando elas, às vezes, colocando em uma ordem específica de vogais com vogais para eliminar algumas sílabas, né? Ou trabalhando certos hiatos para gerar um acento, né, em um local onde anteriormente não havia. Então, tudo isso são recursos que o poeta ele, ele se vale, né? Na verdade ele só possui esses recursos, né, de trabalhar com as palavras e de conhecer bem as palavras. E existem aqui e ali umas outras coisas que ele pode fazer, mas basicamente 90% do trabalho do poeta é conhecer as palavras e saber como ajustá-las para alcançar a finalidade que ele se propõe. Então, essa finalidade que o poeta se propõe é justamente de transmitir uma mensagem que vai estar relacionada com aquele ritmo especial daquela poesia. Então, para que se desenvolva esse ritmo, né, a leitura da poesia se faz essencial. Por quê? Porque quando você trabalha cada um dessas palavras como objetos concretos, você não pode inventar um ritmo para aquela palavra. Você não pode transfigurá-la, né? E essa é aí que entra a grande diferença da poesia e da prosa. Já vou explicar por quê. Então, você não pode ler a palavra de uma maneira que deturpe o andamento daquela poesia. E se você faz isso, você está lendo a poesia de forma incorreta. Porque o poeta pensou em cada palavra como quem pensa em ordens de figuras ou de imagens a serem mostradas vamos dizer, numa palestra, né, numa apresentação de slides, onde aquelas imagens vão ter um contexto, né, necessário, de início, meio e de fim. Não é simplesmente uma série de imagens que vamos sorteá-las, né, jogar para cima e pegar ao acaso. Não, possui uma ordem, e possui uma ordem porque é como uma espécie de contorno, até melódico, né, mas um contorno que nós precisamos atravessar para que, através dessa passagem, como se fosse uma estrada, nós possamos compreender qual mensagem está sendo transmitida ali. Então, a diferença da poesia para a prosa se vale disso, porque na prosa eu não tenho tanto esse respeito pelas palavras e não preciso ser tão fiel à maneira como elas devem soar. E por isso que se recomenda, que se indica que se leia sempre poesia em voz alta. Porque para se ler poesia em voz baixa, é necessário ter um contato, uma relação já muito íntima com as palavras e já ter feito muito a leitura em voz alta. Porque a leitura em voz alta vai fazer com que nós percebamos como se dá esse relevo poético. Esse relevo poético, que é um termo que eu acabei de inventar, é justamente como nós passamos e vamos nos conhecendo, né,
aquilo que, vamos dizer, aquele cenário que o poeta deixou para nós, para que nós percorramos esse cenário e então entendamos o que ele está querendo nos transmitir. Porque a arte, ela nos coloca em um lugar, não simplesmente nos fala sobre um lugar, né? Diferente um pouco de uma abordagem científica que nos fala sobre um lugar. A arte não se finda nisso, ela precisa nos colocar em algum lugar, certo? Então, vai fazer com que nós participemos todos juntos desse local. E daí vem uma ideia de comunhão, de uma atividade coletiva, né, no modo artístico. Nós falamos um pouco sobre isso, sobre tanto essa ideia do ritmo, como a maneira como o artista precisa aprender a colocar as pessoas nessa mesma experiência que ele passou. Na oficina Cartas ao Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, que nós nos inspiramos nesse livro. E vamos deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse em participar. Vamos fazer uma outra edição em breve. E caso você tenha interesse, é só clicar no link abaixo e saber mais informações. Nesse livro que eu indiquei para vocês aqui também, ele vai explicar como se faz, né, como se desenvolve o elemento da métrica. E a métrica é uma parte importante para se compreender o ritmo, mas ainda não é o ritmo em si. Porque o ritmo ele é essa ideia total, assim, esse todo. E a métrica é aquela técnica que a gente utiliza para para criar os versos, né, para talhar os versos e fazer esse relevo poético. Eu posso, no futuro, em um outro momento, fazer um vídeo apenas lendo algumas poesias das quais eu acho mais importantes ou talvez as mais simples para começar, que tenha uma métrica mais simples. E poderia ler aqui com vocês e indicar quais as recomendações, os caminhos que eu acredito serem mais prudentes, mais fáceis de se tomar. Caso você tenha interesse também nesse vídeo, pode deixar um comentário aqui abaixo, para que eu possa vir a fazer futuramente. Ficou faltando uma última coisa. Eu disse que eu preciso ler a poesia em voz alta e a prosa não precisa muito disso. Ela não é muito, ela não está muito presa a essa ideia, né? Porque a prosa tem um desenvolvimento mais psicológico da coisa. Mas a gente pode perceber que os bons prosadores, os bons escritores de prosa, eles possuem estilos diferentes para cada situação. Então, cada situação, ainda que não se tenha aquele rigor da poesia, existe uma maneira como se desenvolve toda a narrativa e a maneira como o autor escolhe as palavras. Isso faz com que ela já tenha uma narrativa mais rápida em trechos que se espera que se leia mais rápido e já tenha uma narrativa mais arrastada quando se espera que se leia mais arrastadamente. Mas esse processo que cada um pode acabar, vamos dizer, se perdendo, né, em sua própria mente, e disso o autor não tem controle, esse processo ele só fica mais claro quando se tem um contato com poesia. Então, ainda que não se vá escrever nenhum tipo de poesia, mas você só tenha interesse apenas em ler prosa, ou em escrever prosa, melhor dizendo, eu recomendo a leitura de poesias por isso, porque esse contato com as palavras e com a densidade de cada uma delas faz com que se possa pensar melhor nas palavras que se escolhe para apresentar dentro de uma prosa. E quando se aprende a metrificar as palavras, até para momentos, vamos dizer, de mais ápice ou de mais de clímax, né, de certos discursos, eu posso utilizar-me dessa metrificação para alguns trechos, para alguns momentos específicos, fazendo com que as palavras e os discursos tenham mais impacto, né? Bom, sobre o ritmo e sobre a necessidade de ler poesias, para hoje era apenas isso que eu queria trazer. Caso tenha gostado do vídeo, deixem por favor um like, um comentário, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.